É uma gratidão, né? A honra e gratidão, realmente. Depois que a gente começa a entender um pouco sobre o Evangelho, e todos nós, né? Todos nós somos filhos. E todo filho tem uma morada, todo filho tem um pai, tem uma casa. E quando nós paramos um pouquinho para entender o reino dos céus, é sobre isso. É nós entender que o Senhor é o nosso Pai, que Ele já tem reservado uma morada para cada um. Então é momento de gratidão, né? E estar feliz. Por mais que seja difícil. O pastor escala para a gente vir falando a palavra, mas é entender que não é sobre nós, é sobre o Senhor. Então é gratificante a falar do Pai. Eu tenho vivido várias coisas e esses dias, não sei se você já viveu algo surreal assim, que momentos de aflição. E eu não sei se vocês já mexeram com solda elétrica, e eu inventei mexer com a solda elétrica esses dias atrás, e assim, eu agradeço muito a Deus, sabe, a oportunidade de eu estar aqui hoje com meus olhos abertos realmente, vendo, eu estar vendo cada um de vocês. Mas assim, eu achei que eu não iria enxergar mais, tem que uns 15, se eu não me engano, uns 15 dias, eu vim até com tudo, no domingo, eu inventei fazer uma arte em casa lá, e assim, o primo meu me ofertou um presente, uma máquina de solda, eu falei, vou aprender a mexer com esse negócio. E assim, eu já fiz várias soldas e ela nunca me pegou, né? O pessoal falava, você fica bom de soldar quando a solda pega, realmente, aí você fica bom. E assim, eu tenho o equipamento tudo certinho, comecei usando, e mais por fim eu desisti do equipamento, tirei. Uma viseira que tem, né, que vai proteger ali do calor e o reflexo da claridade que é muito forte. E quando foi mais tarde, o olho começou a sair no água, rapaz, esse negócio. Mas tem fim, eu estava enxergando normalmente. Aí eu mandei mensagem para minha esposa, eu falei, rapaz, meu olho tá ardendo, eu acho que essa solda me pegou. Aí, enfim, né, botei minha menina para dormir, meu pai mal dormir. Falei, eu vou dormir um pouco, o olho descansa mais tarde foi legal. E resumindo que deu para mim realmente vir pro culto. E assim, eu não estava muito bem, mas eu falei, eu vou dar uma saturada, eu vi, né? A claridade, eu comecei a ver tipo uma estrelazinha, o olho fechando, e eu abri o olho fechando. E é uma sensação como a gente tá andando de moto e bate uma pedrazinha, um mosquito no olho, e você fica querendo tirar ali, mas não consegue. Você nem consegue abrir o olho. E eu fui pro carro ali, falei até com o Rodrigo, falei, cara, eu vou pro carro que não tô muito bem não. E liguei no YouTube ali, comecei a assistir a pregação, só ouvindo realmente, né? Com o olho descansando. Aí mais tarde eu fui para casa, aí eu comecei a ter com LED, aí deixei ela em casa e eu fui para casa para eu ir no hospital. Aí cheguei em casa e falei, não, sabe, eu vou deitar, e aqui, se amanhã eu tô ótimo. E aí eu fiz isso. Eu deitei, aí pouco minuto eu nem lembro bem, eu sei que eu dormi. Quando foi meia-noite, irmãos, eu vi negócio feio. Eu acordei, e aí quando eu acordei, aí cadê mais eu enxergar mais nada? Eu falei, meu Deus. E aí finalmente tô cego. Aí olhei para um canto, olhei para o outro, saí, depois eu acendi a luz e ficou pior. Aí só vi aquela escuridão, aquele fundo escuro. Eu tentava abrir o olho e nada de eu enxergar. Aí eu acordei já. Eu falei, amor, tem que ir no hospital. Aí eu fiquei pensando, liga pro pastor, não vem logo na mente, né? Eu vou ligar pro pastor, o pastor vai me ajudar aqui. E aí ela falou, e agora? Eu falei, vou ligar pro pastor. Aí eu falei assim, tem gel, sabe que gel me leva? Aí eu lembrei, né? Ele tá com uma criança assim nascida agora. Eu falei, ele não pode sair de casa. Eu falei, vou ligar pra Johnny. Ele já me acompanha. Ele perseguiu o carro pra levar. Aí, bem antes de eu chamar ela, eu saí lá de fora e orando a Deus, rodei a garagem lá e com a mão na parede, lavar e foi começando a ver um pouquinho. E minha mente, o que mais me preocupava era o dia de hoje, sabe? Como eu estaria para conhecer a Cristo, sabe? Com aquela sensação terrível. E orando a Deus para aquietar minha alma, minha mente, que ia dar tudo certo. Eu falei, tem com já, vou ficar cego. Ela falou, não vai não, amor. Aí não vai não. Eu falei, vou ficar cego. E aquele medo terrível. Aí ela falou, e agora? Eu falei, tu vai fazer? Eu falei, vou. Aí ela falou assim,
dá pra levar o carro? Eu falei, dá. Aí eu falei, rapaz, quando eu entrei no carro, deu pra sair tranquilo. Mas quando eu comecei andando, as coisas iam piorando. Eu não enxergando bem, né? Vou para um canto errado, vou. Resumindo, na rua do hospital passei errado, eu fui pra cá, amor, eu voltei de novo, devagarzinho. E orando a Deus para chegar lá no hospital, pro médico falar, ó, tem que fazer isso, aquilo, outro, eu pensei que ia ter que fazer uma cirurgia, algo do tipo. Aí resumindo, eu cheguei lá e ruim de dor, mas eu aliviei mais um pouco, eu vi já dizendo com o olhinho durinho, tá olhando pra mim. E eu olhava para ele, baixava o olho tudo vermelho e saindo água no olho. Aí fui atendido, aí me aplicaram uma injeção, aí aliviou mais um pouquinho. Mas saí pela rua ainda caçando uma farmácia aberta, aí não consegui nada aberto para pegar medicamento. A mulher falou que ia ficar tudo tranquilo, ia dar tudo certo. Se eu conseguisse o colírio, se eu prestisse o colírio, era uma festa, algo do tipo assim. Era o que ia me resolver um pouco, mas a não ser só para a sonda passasse. E mesmo assim eu fiquei um pouco meio com medo do dia de amanhã. E como era que eu ia vir para a igreja, fiquei pensando, né, preocupado. E eu fiquei assim, perdão, porque eu poderia te buscar mais, eu poderia ter feito mais. Uma sensação que Deus me levou muito para mais perto dele. Uma oração meio simples, mas assim, eu entendi, que quando eu comecei a orar ali, eu entendi que Deus estava no controle, estava cuidando. E eu comecei a chorando, e algo interessante que eu lembrei da passagem do céu, né, que Jesus cospe na mão ali, e passa na terra, né, e passa no olho. Eu só esqueci da terra no momento, mas eu cuspi no carro e passei no olho. Foi algo terrível e eu preocupado, eu falei, não vou enxergar mais. Eu falei, Senhor, não, eu vou enxergar. E também eu falar que eu não enxergar, eu pensava, vou enxergar. E lembrava das passagens de Cristo. E aí eu tome, passando, e nada, um olhozinho, aí eu falei, não, vai dar certo. O que eu quero dizer com isso? Sabe, muitas das vezes nós só agradecemos, nós só valorizamos quando a gente perde algo. O que eu quero deixar para cada um de nós hoje é nós valorizar cada membro, cada corpo, cada peça que nós temos no nosso corpo, sabe? É agradecer a Deus todos os dias por ter um olho, por ter um dedo, porque quando eu senti a sensação ali de não enxergar mais, foi algo para mim que minha vida parece que já tinha acabado. Então, é algo que a gente tem que entender e glorificar Deus, porque nós não merecemos nada disso, mas nós temos tudo. Nós enxergamos, nós temos a oportunidade de buscar Ele, mas nós não buscamos. E assim, por que eu estou dizendo isso? É porque eu vivi vários tempos no mundo, né? E assim, aprendi várias das coisas, mas nada disso me gratificou, nada disso me mudou de vida, né? Eu quero dizer em sentido, o que eu fazia era só para minha destruição. E hoje o que eu entendi com Cristo, que com Ele há salvação, sabe? Com Ele a cura, com Ele a restauração. Então, quando eu me vi ali que tipo eu não ia enxergar mais, foi como para mim ali, eu comecei a chorando, eu ia ser mais difícil para eu ver a Bíblia, tá entendendo? Depois eu falei com o pastor, ele falou, fica tranquilo, cara, eu te buscava, eu te trazia para tudo. Depois eu pensei, verdade, eu nem pensei nessa posição, né? Nem lembrei quem era que me levava a buscar. Mas no momento foi algo muito terrível mesmo. Mas a pregação hoje não vai ser sobre isso. É só uma reflexãozinha mesmo do que eu vivi. E assim, eu oro a Deus para que a solda nunca pegue ninguém. É tanto que tem dois rapazes que eu vi já trabalhando com solda, né? E no dia seguinte eu fui até ele para fazer um negócio de uma solda. Né? Eu falei que ele fazer, eu falei, não vai fazer isso, não. Eu não vou fazer mais não. Aí eu fui ter o rapaz e falei, ó, cara, a sonda já te pegou? Ele, não, nunca não. Eu fui usar para ele e falei, não, cara, não deixa que negócio te pegar nunca, não. Faça a situação para ele. Aí, não, mas é porque eu fecho o olho e tal. Aí eu falei, mesmo assim. Lá que eu tava com um portão para botar os rodanas lá que eu tava. Eu falei, mano, esse negócio me pegou aqui, eu não quero mexer com esse tempo não. Só com mais tempo, se eu ajeitar certinho, para eu começar a soldar só com a lente mesmo, não sei, não tem como não. Aí, não, mano, mas é coisinha assim. Daí eu fui lá, levei a máquina ainda, aí mostrei o jeito de soldar. Desregulei a máquina, ainda consegui bater uns 2 pingos de sol, mas eu fechei o olho e tirei o olho da frente da luz, de afetar mais. E, graças a Deus deu tudo certo, mas o que eu aconselho mesmo é sair daqui. Se não é a sua área, a sua profissão, deixa que não seja. Mas hoje eu gostaria de falar um tema muito legal, né? Sim, ele ministrou algo
E é muito maravilhoso, né? Que fala sobre ambiente. É sobre ambiente. Organizar o ambiente. Um ambiente organizado, há poder naquele ambiente, né? Há poder naquele lugar. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Gênesis 10, 22. Dez, 22. Parabéns, viu, Guilherme? A mesa ficou top. Glória a Deus. Engraçado que Deus tem usado cada um dos seus filhos, né? Cada um tem um talento. Tem um que me deu aqui uma ferramenta aqui de Espírito Santo. E amém, né? Jesus tem abençoado e pessoas têm se dedicado a dar o seu melhor a cada dia, né? O nosso chamado é isso. Amém? Glória a Deus. Gênesis 6, do 10 ao 22. É 6. Gênesis 6, perdão, falei errado. Não? Gênesis 6, do 10 ao 22. Acho que falei 10, não foi? Tá nervoso, amém. Gênesis 6, do 10 ao 22. Amém? Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Caém e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Algo engraçado é que na minha outra Bíblia, a NVI, nessa passagem aqui, Noé ele sonha, né? Ele sonha de Deus ali, porque Deus fala que vai destruir ali a terra e todos os seres viventes ali. E algo interessante que Noé ele sorra na outra passagem minha. Mas vamos lá. Todos os seres humanos eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com pinche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todos tipos de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém. Aqui fala um pouco, né, sobre a vida de Noé. É interessante. Ele poderia jogar tudo para os ares, né, e não dar ouvido a Deus. Mas Noé ele tinha comunhão com Deus,
E por mais que ele brincou ali, deu risada de algo, mas ele acreditou, ele teve fé naquilo que Deus tem falado ali. E assim, ele viveu um bom tempo, né? Construindo essa arca. O tempo todo de Noé foi para construir essa arca. E interessante que mais pra frente fala das pessoas, né, que sorria ali, charrava dele. Porque assim, era um tempo que nunca houve chuva. Então, difícil ter uma enchente realmente, né? Mas ele confiava em Deus. Ele andava com Deus, ele sabia, né? O que poderia realmente acontecer. E eu fiquei pensando, se Noé não tivesse obedecido, todos os parentes dele, familiares, até mesmo ele, né? Seria morto ali no dilúvio. Mas ele obedeceu, ele praticou. Noé, aqui no 10, fala assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Caém e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Algo que me chamou bastante atenção é a comunhão. Quando você começa a ler as passagens, todas as demais coisas que estão escritas, todos aqueles que tinham comunhão com Deus, todos eles obedeceram realmente. E eu fiquei pensando, muitas vezes nós pode estar dentro da igreja, sabe? Nós pode estar fora da igreja. É como a palavra a palavrazinha de agora do filho pródigo. Muitas vezes, mesmo estando fora, é como está dentro. Como está dentro é como está fora. Aqui, Noé, ele acreditou em tudo aquilo que Deus tinha separado, tudo aquilo que Deus tinha dito a ele. E ele colocou em prática. Se ele não tivesse colocado, algo teria acontecido sobre a geração dele, sobre ele. Mas, assim, ele não brincou com as coisas de Deus, né? Ele levou a sério. E, como eu estava falando, muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não leva a sério as coisas de Deus. A gente lê, mas a gente não a pratica. A gente escuta aqui hoje, mas amanhã a gente está fazendo totalmente isso. E assim, eu tenho um pedido a Deus ultimamente para tudo aquilo que eu meditar nele, que eu ler, eu venho a colocar em prática. Porque não adianta eu chegar aqui e falar algo e não fazer dentro, sabe? E o reino do céu, o cristão, é isso. É você estar trazendo a renúncia, né? Todos os dias ali. Está mudando aquilo que tem, é afastado de Deus. Está tirando de perto de você. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Mateus 14, do 13 ao 21. Eu acho que agora não erro, não. Mateus 14, 13 ao 21. Amém? Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães, entregou-os
aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém. Que maravilha, né? Aqui a palavra fala que Jesus ele estava procurando um lugar, né, para descansar ali. Mas havia pessoas enfermas, pessoas doentes ali, e acompanhava ele. E ele não deixou elas para trás. Ele começou ali a curando. E mais para frente, fala ali que já estava ficando tarde, e já tinha 5.000 pessoas ali naquele ambiente, fora as crianças, né, e as mulheres. É algo interessante, que não é pouca pessoa, né, que acompanhava ali. E assim, Jesus, ele sempre dando o seu melhor. E as pessoas falam, mestre, e agora o que é que vamos fazer? Já está tarde e não tem o que comer. E o que ministrou muito em mim, eles vendo Jesus fazendo tantos milagres, né? Curando os enfermos ali e as demais coisas. Mas na hora da fome eles esqueceram que Jesus poderia dar o alimento, fazer algo. E há uma criança ali, um menino, que estava, né, com 5 pãozinhos e um peixe. E algo interessante é que Jesus organiza o ambiente, né? No 19 fala assim: então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graça a Deus, partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. É algo interessante, né? Para muitos ali poderia não dar, era muito pouco, né? 5 pãezinhos para 5.000 pessoas, mas Jesus ele olha ao céu e agradece ao Pai pela oportunidade, pelo aquele pouco que tem ali. E muitas vezes nós reclamamos, né? Barriga cheia, nós reclamamos com tudo. E Jesus ele fez diferente, né? Ele não reclamou porque tinha pouco ou porque não tinha. Ele não murmurou de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ele deu graças. E há poder naquele ambiente, né? Foi transformado ali. E mais pra frente fala que Jesus colocou os pães, o que sobrou no cesto, mas né, colocou no cesto ali e os discípulos saíram entregando as pessoas ali. E sobrou. Eu pensei, Jesus poderia estar jogando no lugar, o pessoal estava tudo ali já sentado, mas não. As coisas do reino, do céu, é tudo organizado, não é abaixo, não é em vão. E mais para frente aqui, a gente vai ler outra passagem, fala muito também sobre a organização das coisas. E se nós parar para entender, todo canto que Deus ministra, em todo canto que Jesus passa, Ele organiza algo. Ele separa, Ele bota ali, tira dali, Ele acrescenta aqui, bota em outro local. E isso é o que mais me chamou a atenção, porque não é feito de qualquer forma. Muitas vezes as coisas em nossas vidas não estão dando certo, é porque nós faz de qualquer jeito. Nós faz na aflição ali, porque está dando errado, aí isso não vai dar certo mais mesmo, já joga para lá. É como o pastor falou mais cedo, né? Dar o melhor, mesmo quando você está fugindo de Deus ali, mas você parar um momento e falar assim, não, o que é que Deus tem para mim? Eu vou escutar, não é nada demais. E é muito difícil realmente. Quando a gente está no mundo, quando a gente vem para o mundo evangélico, várias outras coisas, né, que entram na nossa mente. No início mesmo eu ficava pensando, cara, os caras tudo jovem, tudo novo, com a Bíblia no braço, velho. Tanto lugar para ir, vai com a Bíblia no braço, vai para a igreja. E assim, com pouco tempo o Senhor me trouxe. E eu agradeço muito a Deus, né? Agradeço muito a Deus, que eu não sei onde é que eu estaria hoje se eu estivesse aqui. Mas é algo que o mundo, ele coloca isso na nossa vida. E você vê, né? As coisas de Deus é tudo de graça. E o mundo é tudo pago. Mas a maior parte, né, procura estar o mundo. E isso que às vezes dói, né? Eu tenho vários colegas e amigos realmente. E já falei um pouco aí sobre a igreja, sobre a palavra, nada demais. A igreja é nós
em casa, começa em casa o nosso culto. Não é só aqui, né? A gente pode vir aqui e amei por isso. Eu gosto muito da igreja, porque aproveitar quanto tem, né? Tem vários locais que não tem mais oportunidade, não tem igrejas abertas. Então eu gosto de aproveitar o máximo. Estar perto das pessoas, estar brincando, estar na comunhão, e é como Jesus chama, né? E a gente parar um pouco para entender também, em todos os momentos que Jesus estava pregando ali, há uma comunhão, há um grupo, há pessoas ali. E dá para imaginar como era a diversão ali, né? Brincando, comunhando e todos reunidos no mesmo propósito. Eu gostaria que vocês abrissem agora no livro de João, João 2:1 ao 11. João 2, do 1 ao 11. Amém? 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumavam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidamos, já beberam muito. Serve o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Amém. Dá para imaginar Jesus numa festa, né? O dono da festa convidando Jesus. Maravilha, não é, né? Convidar Jesus para dentro da nossa casa. E aqui dá para ver que era uma festa de casamento, e as pessoas estavam ali todos festejando. E ali fala que foi o primeiro dos milagres, né? Um dos primeiros. Começou ali. E Maria, ela conhece seu filho. E algo muito interessante que ela começa: Jesus, está na hora, faz lá um milagre lá. E Jesus fala: não é a hora. E engraçado que ele fala: não é a hora. Dá para a gente entender que em nossa vida tudo tem um tempo, tem a hora de acontecer. Às vezes nós pedimos algo a Deus e não acontece ainda, e nós ficamos reclamando, né? O porquê não aconteceu ainda. Mas se nós começar lendo a palavra, a gente vai ver que tudo tem um tempo certinho, tem a hora. Não é do nosso jeito. E a mesma coisa naquele momento, ali não era a hora ainda. E Jesus manda para ela ficar calma e tranquila, que não era a hora. Mas mais para frente ali, Jesus organiza o cenário, o ambiente. E ele manda as pessoas colocar água. E algo que me chamou bastante atenção, deixa eu ver se é no 6 ou é 7.
Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes das suas cerimônias de purificação. É aqui mesmo. Fala de 80 e 120 litros por cada pote, em 6 potes. Eu fiz uma simulação por cima, a minha mente, né? Se estava 90, se for um exemplo, estava de 80 a 120. Eu botei um pelo outro a 90. Dá 540 litros, né, de vinho. Jesus fez naquela noite. Meus cálculos, é possível, né? Eu botei a 90 um pelo outro. Mas aqui na palavra está falando que ele fez de 80 a 120, né? Já pode pegar 80, outro pegar 120 na base. E como é gratificante, né? As pessoas tudo ali festejando e Jesus vai, ele muda todo aquele cenário. O cenário onde as pessoas falam, ixi, já está dando tudo errado. Já acabou e as pessoas estão tudo aí ainda e vão querer mais e não tem. Mas o que eu quero dizer com isso? Aonde Jesus está, a fartura. Sabe? Onde Jesus está, aquilo que está travado, destravado. O que é cego, ele anda, o que não enxerga, ele começa a enxergar. E isso é nossas vidas dia a dia. Todos nós temos um testemunho a dar. Sabe? Mesmo nós que não estamos na igreja, mas se você parar um pouquinho para entender, há vários livramentos que o Senhor tem dado. Sabe? Há várias coisas que o Senhor Jesus já tem feito na sua vida. E está a fazer a cada dia, né? Aqui fala, no finalzinho do 8, agora tirem um pouco da água desses potes e leve ao dirigente da festa. O dirigente era o que provava, né? Então, interessante que ele fala, né? O pessoal costuma trazer o vinho melhor e no final, né? Todos estão mais já cheios, eles nem percebem, aí dá o vinho mais simples. E lá foi diferente, mas é porque ele não entendeu, né? O princípio dele também. Ele não entendeu que o outro vinho quem fez foi Jesus, não foi pela mão dos homens, mas foi pela mão de Jesus, né? A mão do Criador de todas as coisas. Aí eu gostaria que vocês abrissem agora 2 Reis. É como eu falei a vocês, né? Hoje seria rápido mesmo. 2 Reis 4, 1 ao 7. Reis, deixa eu ler minha palavra aqui. Gosto de ler na minha Bíblia mesmo, porque senão me enfia. 2 Reis 4, 1 ao 7. Vamos lá. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu, como o Senhor sabe. Ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos. Escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga o que é que você tem em casa. Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá, pedi que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, feche a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite
e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém. Toda passagem que a gente lê, a gente é edificado em algo. E aqui não foi diferente, né? Aqui fala do azeite, fala das vasilhas. E algo interessante que ela já estava preocupada ali, porque estava passando já uma situação difícil, onde perdeu o esposo, e o esposo devia. E ali as pessoas foram buscar os 2 filhos que ela tinha como escravo, né? Para pagar aquela sentença que devia ali realmente. E o profeta chega na casa dela. E é engraçado que ele pergunta o que ela tem e ela não nega, né? Ela fala que tem só vasilhazinha para fazer. E o profeta manda ela conseguir vasilhas, né? Com os pessoal, os vizinhos. E eu fiquei pensando, se ela conseguisse vários, ela estava até hoje aí com azeite vendendo. E muitas vezes o Senhor faz isso com a gente, né? Ele manda nós conseguir algo e nós só pensa pequeno. E é como o Mateus vai entender um pouco disso. O Mateus, por exemplo, ele gosta de brincar numa quadra. E às vezes a quadra não está muito legal, né? Ele pensa em uma quadra melhor. Mas quando ele pensa numa quadra melhor, o Senhor ele já pensou no campo. Quando ele pensa no campo, o Senhor já pensou no estádio. Sabe? Então, a visão de Deus está sempre acima da nossa. E muitas vezes nós pensamos muito pequeno. E assim, mesmo pequeno, mas ela teve fé ali. E algo muito que chama a atenção aqui, o profeta manda ela conseguir as vasilhas, entrar ao quarto e fechar a porta. Então, ele muda todo o cenário ali, né? O ambiente. Quando ele manda ela entrar e fechar a porta. E quando fala em fechar a porta na palavra, é o seu secreto, é você com Deus, é o seu dia a dia. Então tudo isso começa dentro de sua casa, começa no seu quarto, com você e Deus. E não foi diferente ali, ela com os filhos, e ela pegou esse vaso de azeite, e algo interessante, ela começava ali segurando, né, e os filhos levavam vasilha, a mãe enchia, botava lá, outra levava outra. Dá para imaginar que alegria com ela, né? O azeite derramando ali, chega no final, quando acaba a vasilha, acaba também o azeite. Então, se ela tivesse uma fé maior de pegar mais vasilhas, eu creio que ela está até hoje aí, transbordando de vasilha, né? Hoje já estava vendendo, tinha uma fábrica de azeite. Mas é muito gratificante, sabe? Viver com Cristo e andar com Ele. Não por essa passagem aqui, mas por todas as coisas, por tudo que Ele tem dado. A palavra fala que Jesus ele é perfeito, Ele veio sem mácula nenhuma. E assim, no final da palavra, quando nós começamos a ler e entender, Ele se fez pecador. Ele tirou todos os nossos pecados, né? Para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ele conhece o coração de cada um de nós. Se nós pararmos para entender, nenhum de nós merecemos. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, Ele fez isso por cada um de nós. E a pergunta é, o que nós temos feito por Cristo? O que nós temos feito, né? E tudo isso tem me chamado muita atenção e eu tenho pedido muito força a Deus em estar fazendo algo a mais e que Ele venha se agradar comigo. É uma passagem que é muito pesada realmente, né? É no livro de Mateus 25, 12, se eu não me engano, que fala sobre as pessoas, né? No fim dos tempos, que chega até Jesus, eu fiz isso, eu operei lá e tal. Jesus fala, afaste de mim que eu não te conheço. Nós parar um pouquinho para refletir é algo muito pesado, sabe? Para todos nós.
Então, é algo de nós começar a praticar e a rever realmente o nosso coração. O que nós temos feito. Eu gostaria de convidar os meninos do louvor. Nós vamos ministrar um pouco. Assim, no início da criação ali, algo interessante, né? Deus ministrou esses dias. E eu fiquei um pouco imaginando. O Senhor, Ele criou ali Adão, criou todas as coisas, né? E Ele viu que era maravilhoso, né? Ele criou os céus e a terra. Jesus, Ele foi e criou Adão. Aí viu que era bom. Aí Ele viu que Adão estava só, né? E falou, vou criar uma mulher para conviver com ele. Da costela de Adão ali, Ele criou Eva. E o que eu quero dizer com isso? No início de tudo, a palavra fala que toda tarde o Senhor ia visitar Adão, né? O Senhor ia conversar com ele. E hoje é diferente, né? Quando a gente para um pouquinho para entender, hoje no final, não só nós vamos ter Deus, mas Deus ele foi, como ele tem avisado, queria ter o Pai, iria reservar um lugar para a gente e ajeitar nossa morada, mas que nós não íamos estar só. Ele ia deixar um Consolador, ele deixou o Espírito Santo. No início, Deus ia ao homem toda a tarde, e hoje Deus mora dentro de cada um de nós. Ele mora em nosso coração. Ele deixou o Espírito Santo para que nos guiasse.